A respeito dessa modalidade contratual, a legislação vigente dispõe que aqui o gabarito era a letra D, né? Dizia assim: o vendedor, em caso de recusa do comprador em receber a quantia a que faz jus, pode depositar o valor judicialmente para exercer o direito de resgate. É exatamente isso que traz o artigo 506, né? E exigiria de vocês nas outras alternativas o conhecimento do artigo 505 e do 508, tá? Eu vou avançar, pessoal, porque eu preciso caminhar um pouquinho aqui para que a gente possa chegar ao fim. Se tiver qualquer dúvida, por gentileza, vai mandando aqui, tá? Resposta da 4, estão pedindo? Vamos voltar lá. A resposta da 4, o gabarito é letra C. Isso, já responderam aí, né, Juliana? Letra C. A letra da lei estava no 524, 521, tá? Para vocês acharem as respostas das alternativas, tá bom? A questão número 6, gabarito é letra D. Então, Rogério comprou um carro de Vitor, a quem foi conferido expressamente o direito de fixar o preço por seu exclusivo arbítrio. Fixando o preço, Rogério externou o desejo de desistir da compra em razão do alto valor atribuído ao bem. Com isso, Vitor não chegou a entregar o bem. O contrato de compra e venda... Deixa eu ver que eu acho que na tela... Aí. O contrato de compra e venda, alternativa D, é existente. Novamente, vocês tinham que entender se a gente está tratando de qual nível, né? Da existência, validade e eficácia. É existente porque se aperfeiçoa com um mero consenso sobre o objeto e o preço. Porém, ele é nulo, porque é uma cláusula especial de nulidade, né? Neste caso. Porém, ele é nulo, pois não se pode deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação de preço. Conversamos bastante sobre esse ponto, né, da lei aí. É uma cláusula especial de nulidade nos contratos de compra e venda. 7, falava sobre comodato, né? A resposta correta da alternativa era a letra D. Paulo celebra um contrato de comodato com Pedro, que é comodatário, no dia 1º de outubro, pelo prazo de 2 meses. O objeto era um carro da marca Y no valor de 30 mil. A devolução do bem deveria ser feita na cidade Alfa, domicílio do comodante, em 1º de dezembro de 2019. Pedro, no entanto, não devolveu o bem na data marcada e resolveu viajar com os amigos. E aí eu queria saber, assim, qual o efeito, né, dele ter perdido o bem e fora desse prazo. Então, vocês teriam que conhecer ali o artigo 582, né? Então, que diz que ele fará jus às perdas e danos, né? Então, inclusive em caso fortuito e força maior, quando ele está fora, ou seja, quando ele está em mora, está fora do prazo, ele deve fazer essa restituição. Então, fará jus a perdas e danos, visto que Pedro não devolveu o carro na data prevista, certo? Qualquer dúvida, avisem aqui para mim, por gentileza, se ficaram com alguma objeção, tá? A questão número 8, a legislação civil prevê diversas regras e tipos especiais de contrato de compra. Sobre essas especificidades, analise as seguintes alternativas. Então, a resposta correta aqui era a letra D, né? Que dizia que está correto o que se afirma na alternativa 1, né? E diz assim, na venda ad corpus, que é aquele em que o imóvel é transferido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, não haverá complemento de área, né? Nem devolução de excesso. Isso é o que está lá no artigo 500, né? Que a gente também viu, acho que até na nossa revisão, a gente deu uma olhada, a diferença entre venda ad corpus e venda ad mensura, tá? Depois, a alternativa seguinte, vocês iriam achar a resposta no artigo 484, que falava da venda à vista de amostras, né? Quando eu faço uma venda por uma amostra, eu trouxe uma amostra para o cliente, né? Para a pessoa, para o comprador.
ele viu a amostra, ele quer receber um produto exatamente igual da amostra, né? Aí vai valer a descrição daquele produto no contrato de compra e venda ou vai valer a amostra que ele pegou na mão, que ele viu, que ele experimentou? Vale sempre a amostra, tá? Então, nessas vendas por amostra, protótipo ou modelo, a pessoa está esperando receber exatamente igual o que ele viu no modelo ou no protótipo, tá? Depois a 3 falava da venda ad mensura, a gente comentou bastante na nossa revisão, imagino que não tenha ficado dúvidas, né? A questão número 9, o gabarito era a letra C, né? Falava da preempção. Com relação à preempção, né, ou preferência, é correto afirmar que, se o bem for móvel, o prazo de vigência da cláusula de preferência, expressamente pactuada no contrato de compra e venda, não poderá ultrapassar 180 dias. Uma questão simples, era só você saber lá a letra da lei no que se refere aos prazos, né? E a 10, com relação ao contrato de compra e venda, regido pelo... Não coloquei aqui para vocês, né? Regido pelo Código Civil, julgue os itens a seguir. E aí, cada uma dessas alternativas era mais ou menos um resumo de todos os pactos adjetos que a gente estudou, né? Então, pacto de retrovenda, a cláusula de preferência, a venda a contento e venda com reserva de domínio. Então, vocês tinham que identificar ali onde estavam os pequenos erros, né? E a resposta era a letra B, então estavam corretas a alternativa 1 e a 3. A 2 estava errada, e eu pedi para vocês observarem lá na revisão aqueles verbos, né? Quando ele diz assim, pela cláusula de preferência, o comprador se compromete a vender. Será que o comprador faz um compromisso de vender? E não, né? Ele se compromete a oferecer, era esse o verbo adequado, né? E na 4, a venda com reserva de domínio é uma modalidade de venda a crédito de bens imóveis com garantia fiduciária, né? Então, aí que estava o erro da questão, né? Pessoal, se eu avancei aqui porque a gente não conseguiu avançar muito na nossa primeira aula, né? Aí, por conta dos entraves aqui técnicos, para ir conhecendo as ferramentas, então eu avancei, mas se tiver ficado qualquer dúvida, por gentileza, passe aqui, né? Agora a gente pode conversar, manda a dúvida aqui no grupo ou pelo bate-papo, tá? E eu estou inteiramente aqui à disposição, espero que essa matéria aqui que a gente encerra hoje tenha ficado muito bem resolvida para vocês, porque ela costuma cair no exame de ordem, então quero que vocês estejam preparados com relação a esses pontos, tá? Não para a nossa prova, em resumo, não é muito assim a minha preocupação, mas principalmente preparados para o exame. Tudo bem? Agora, então, a gente pode caminhar para avançar no nosso conteúdo que a gente já havia iniciado na aula passada, tá? Então, nós vamos agora voltar a conversar sobre mandato, né? Que era o nosso tema. Deixa eu só ver se eu estou... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho. Vou compartilhar os meus slides, então, com vocês, tá? Certo? Vamos, então... Continuamos aqui tratando de contratos em espécie, né? Vamos, então, falar agora sobre o contrato de mandato, que é um contrato muito importante. Não sei se vocês verificaram lá pela nossa aula passada, mas ele tem praticamente 40 artigos para a gente estudar, né? Então, é um pouquinho extenso, muito embora seja um contrato fácil, mas ele é um contrato extenso para ser estudado. E ele tem vários detalhezinhos simples. E quando vocês observarem quais são esses detalhes, vai ficar fácil para vocês, tá? Eu estou deixando aqui na tela, depois, como eu disse, quem quiser colocar no caderno, né? Ou faça já aí um print ou uma foto, ou depois volte com a aula gravada e pegue esse material para colocar no caderno de vocês. É o que nós já falamos na aula passada, esse slide, certo?
Então, depois vocês façam a anotação. Esse slide também já falei para vocês na aula passada, que é o nome, né, das pessoas envolvidas neste contrato de mandato. Aqui eu não conversei ainda e vou explicar para vocês, porque acho que esse é um ponto importante da matéria para a observação de vocês e acaba vocês nem encontrando muito nas doutrinas. Aqui a gente já está aprofundando um pouco mais no conteúdo. Nesse slide, eu falo sobre as pessoas. Então, a gente viu aqui que o mandante e o mandatário, né, são as pessoas, ou seja, o elemento subjetivo deste contrato, mas a gente pode fazer e estabelecer esse mandato tanto de maneira singular quanto de maneira plural, tá? O que seria estabelecer esse mandato, né? Quanto às pessoas envolvidas nesse negócio jurídico, estabelecer um mandato singular. Quando eu faço isso de maneira ou singular ou individual, são os nomes que a gente acha, né? Eu estabeleço apenas um mandatário. Só uma pessoa é mandatário para receber aqueles poderes para atuar em meu nome, certo? Mas eu também poderia estabelecer vários mandatários? Sim. Aí, neste caso, a gente diz que quanto às pessoas, aquele mandato é plural ou é um mandato coletivo, são sinônimos, tá? Então, nessa situação, eu estou dizendo várias pessoas poderão me representar. Várias pessoas são mandatários daquele meu negócio jurídico, certo? Essa previsão de pluralidade está no artigo 672 do Código Civil. Eu vou ler, claro, de maneira breve aqui, mas eu peço a gentileza de vocês de depois olharem com atenção esses artigos e fazerem essa leitura com bastante cuidado, tá? O 672, ele traz todas as possibilidades de mandato plural ou mandato coletivo, tá? Que eu coloquei aqui no slide para vocês com os nomes específicos para ficar mais didático para vocês. Mas isso aqui tudo está lá no 672. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu explico para vocês. Diz assim: sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Aqui, então, o legislador trouxe todas essas possibilidades de mandato plural, tá? E daqui a pouco eu vou dizer cada nome e explicar com cuidado para vocês. No finalzinho lá ele diz: se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação ou que retroagirá a data do ato. Então, olhem só, esmiuçando essa leitura que eu fiz para vocês, há a possibilidade de que nós tenhamos um contrato plural conjunto, solidário, fracionário ou sucessivo. O que seria esse mandato conjunto, né? Que é quando o legislador inicia lá no artigo falando dele. Todos os mandatários devem agir em conjunto, não gerando efeito aquele ato que não tem a assinatura de todos os mandatários. Então, quando o mandante faz um mandato conjunto, ele está dizendo, todos os mandatários, se eu tiver 3, por exemplo, todos os 3 precisam assinar aquele negócio jurídico, tá? Então, a pluralidade se deu de maneira conjunta. É possível que a gente tenha essa pluralidade solidária. E quando ela é solidária, aí qualquer dos mandatários pode atuar. Ou seja, a atuação de um mandatário substitui a atuação do outro. É como se... E vocês vão lembrar dos efeitos da solidariedade no negócio jurídico, não é? Qualquer um dos devedores ou dos credores pode atuar o ato na sua completude, na solidariedade, não é verdade? Assim também aqui no mandato. Se o mandato for solidário, qualquer um daqueles mandatários pode realizar o ato e quando ele o faz é como se o outro também estivesse fazendo, tá? Então, eu não precisaria, por exemplo, da assinatura dos 3 mandatários. Um só que assinasse
já tornaria o negócio jurídico perfeito. Pode também, nessa pluralidade, haver um mandato fracionário. E aí, como está lá no slide, cada mandatário tem poderes específicos para determinado ato, sendo diferentes os poderes dentre os mandatários. Então, imagine que eu tenho 3 mandatários. Eu digo, olha, você vai fazer tal parte do negócio, o outro vai fazer outra parte, o outro vai fazer outra parte, né? Você vai registrar lá no cartório, você vai fazer a assinatura do contrato lá para não sei quem, enfim. Eu divido o ato para vários mandatários, tá? E aí cada mandatário só tem poder para aquele ato específico, ele não substitui o ato do outro, certo? Então foi fracionada ali cada uma das ações. E o sucessivo? O sucessivo, um mandatário só atua na falta do outro. Então, eu digo, qualquer um deles pode praticar o ato. Se um fizer, substitui o outro. Se o outro fizer, substitui o um, certo? Então, qualquer um deles poderia realizar o ato na sua integralidade. Veja que ele não é dividido. Qualquer um deles pode realizar o ato na integralidade, mas um sucede o outro. Se um fizer, o outro não precisa mais fazer, certo? Então, essas possibilidades existem. Depois, como eu disse, vocês lerão com calma o 672 e vocês vão ver que todas elas estão descritas ali no 672, certo? Então, depois vocês continuem esse estudo para entender com profundidade como é que é possível fazer esse mandato, tá? Aí. Nesse slide seguinte, é o conteúdo que eu havia falado para vocês na nossa aula passada, tá? Aqui é um resumo que eu fiz dos tópicos que eu iria abordar com vocês. Então, depois, se vocês quiserem anotar no caderno, tá? De vocês. Mas foi tudo que foi falado na aula passada. Agora, aqui é importante, pessoal. Olhem lá o slide, espero que vocês todos estejam tendo acesso aí, vendo direitinho, mas olhem lá. O que é muito importante que vocês entendam, e depois que vocês entenderem isso, vai ficar super fácil de você compreender o que é de fato o contrato de mandato. Vejam que a gente tem um mandante, a menininha, e um mandatário, certo? Quando eles estabelecem aquele acordo de vontades, nasce ali o vínculo jurídico entre as partes, o lacinho ali que está unindo eles, que é um vínculo de natureza obrigacional, certo? Nasceu ali, então, o contrato de mandato. Vejam que este contrato de mandato, ele não é a mesma coisa que o efeito dele, que é a representação, nem também é a mesma coisa que o instrumento dele, que é a procuração. O contrato de mandato, ele gera um efeito jurídico, que é o efeito da representação, do Instituto da Representação, que inclusive vocês já estudaram isso em anos passados, aí, em estudos já realizados por vocês, que falava do que é, né? Qual um conceito de representação e quando ela acontece. E eu dei exemplo na aula passada também para vocês, por exemplo, daquela situação em que os pais representam os filhos nos atos da vida civil, enquanto eles não têm ainda a capacidade para realizar esses atos sozinhos, né? Quando eles são menores. Então, o contrato de mandato, ele conduz, ele gera, ele tem como efeito a representação. Então, o mandatário, ele se torna, a partir do vínculo obrigacional nascido entre mandatário e mandante, ele se torna representante daquele mandante. Então, ele vai ser a mão, né, daquele mandante num negócio jurídico que o mandante não possa estar presente para realizar. O mandatário vai lá e realiza o negócio jurídico no lugar do mandante. Então, ele representa o mandante como se mandante fosse, tá? Então, o contrato de mandato gera esse instituto da representação. Mas aí, como é que eu faço isso? Como é que eu instrumentalizo? Qual a maneira de demonstrar que houve este contrato de mandato? Eu poderia externalizar esse contrato de mandato por meio de uma celebração expressa, né? Fazer um contratinho mesmo com as duas partes, estabelecendo ali
os direitos, os deveres, os poderes da parte, né? E para instrumentalizar este contrato, eu vou me valer de uma procuração. Então, a procuração, ela não se confunde com o contrato de mandato. A procuração é o instrumento para que eu demonstre, para que eu prove que eu sou mandatária de alguém, que eu represento alguém, certo? Então, uma coisa é o contrato de mandato, outra coisa é a procuração. Este contrato de mandato, nós já falamos na aula passada, ele poderia ser feito de maneira tácita, ou ele poderia ser feito de maneira informal, né? Eu posso fazer um contrato, até expresso, mas verbalmente, sem redigi-lo, né? Muito embora seja recomendável que se faça. Mas é possível fazer sem redigir esse texto, fazer só verbalmente? Sim. Agora, a procuração, que é o documento, é o instrumento para que eu de fato efetue, para que eu haja em nome do mandante, a procuração é necessária, né? Essa precisa porque é a prova que eu tenho de que de fato eu sou mandante, que sou mandatária do mandante, certo? Então são 3 coisas diferentes que vocês precisam conhecer. O Instituto da Representação, olhem lá no slide, vocês já estudaram, previsto lá dos artigos 115 a 120 do Código Civil. Vocês já conhecem, né? Eu quero ir, anotei aí só para destacar o artigo 118 e 119, porque eles têm uma regrinha importante. Vou ler lá para vocês o 118. Diz assim: o representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e extensão de seus poderes, sob pena de não fazendo, responder pelos atos que este exceder. Veja que o legislador disse, o representante, então o mandatário, né, é obrigado a provar às pessoas com quem ele estiver celebrando negócio jurídico que ele é, de fato, o representante. Como é que ele faz isso? Por meio da procuração, tá? E o 119 é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os direitos e deveres do mandatário e do mandante, né? E eu trago essa cláusula porque é uma cláusula específica que o legislador nos diz, então esse negócio não é nulo, ele é anulável quando o representante agir em conflito de interesses com o seu mandante ou seu representado, né? Se tal fato era ou devia ser de conhecimento de quem com aquele tratou. Gente, de quem que o legislador está falando aqui, né? Ele está falando do terceiro. Então, o representante, no caso aqui o mandatário, realizou um negócio jurídico com aquele terceiro. Aquele terceiro toma conhecimento ou sabe que aquele ato está em desconformidade com o documento do mandante, né? Fora dos limites do que o mandante estipulou. Neste caso, vai ser anulável esse negócio jurídico. E eu sempre destaco os artigos do Código Civil que trazem implicitamente o princípio da boa-fé, né? E essa determinação aqui é exatamente manifestação do princípio da boa-fé nos negócios jurídicos, né? Veja bem que se o terceiro com quem eu estou fazendo negócio jurídico e eu, na qualidade de mandatária, faço em desconformidade com a vontade do mandante, é óbvio que há uma má-fé aí, né? Pode ser tanto da parte do terceiro quanto da parte do mandatário. E nesse caso, o legislador não privilegia essa má-fé, por isso que ele traz essa possibilidade de anulação desse negócio jurídico, tá? Parágrafo único, ele traz lá o prazo, né, para anulação, 180 dias a contar da conclusão do negócio, tá? Mas eu queria destacar o fato da possibilidade de anulação desse negócio jurídico. O que é procuração, então? Procuração é esse documento, ou seja, esse instrumento para que se transfira a alguém, né, se outorgue a alguém esses poderes para agir em nome de outra pessoa, tá? Eu vou ver aqui, se eu tiver um tempinho, eu vou passar um videozinho para vocês, senão eu deixo o link para que vocês vejam um vídeo bem interessante
daquele site da AGU, eles fazem uns vídeos bem resumidinhos, bem interessantes, de qualidade boa para vocês. Daqui a pouco eu passo o link aí, tá? Bom, então vejam que quando a gente está falando da procuração, além do nome que a gente tinha no contrato de mandato, né, o mandante, o mandatário, na procuração a gente tem nomes específicos. O mandante é chamado de outorgante, ele que outorga poderes para o mandatário ou o outorgado. Na procuração, então, a gente vai ter esses nomes específicos, outorgante e outorgado ou procurador, né? Outorgado também pode ser chamado de procurador. Aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, de uma procuraçãozinha bem simples, né? Então, o outorgante aí, a Eloá Oliveira, né, faz a qualificação dela lá, como vocês já devem saber fazer, por exemplo, lá nas petições de vocês, né? Não sei se vocês já estão aí no núcleo de prática jurídica, quem está já sabe, né? Coloca lá, brasileira, né? Natural de onde? Casada, residente, tá? Nomeia seu procurador. Então, aqui está o documentinho de procuração, que é o senhor João da Silva, é o procurador, né? E aqui ela estabelece para fins de efetivar matrícula junto à Universidade Federal, ou seja, ela está colocando especificadamente que poderes ela está outorgando para ele, né? Data e a assinatura da pessoa. Vejam que é um contrato muito simples. Então, a procuração é esse documento que a pessoa mandatária vai portar para que ela possa, de fato, chegar lá, por exemplo, aqui na universidade e realizar a matrícula no lugar da Eloá, certo? Então, um documento muito simples que não se confunde com o contrato de mandato. Mas ele me diz muito, né? Quando alguém tem uma procuração em mãos, eu necessariamente sei que um contrato de mandato foi firmado, ainda que não de maneira expressa, tá, pessoal? Gente, eu imagino aqui que daqui a pouco vai acabar o nosso tempo de novo, tá? Vai encerrar a qualquer momento, então eu vou continuando falando aqui com vocês. A hora que encerrar, não tem problema, a gente continua na nossa próxima aula esse conteúdo, caso não seja possível a gente finalizar hoje, tá bom? Nesse slide eu tinha colocado aqui para vocês os nomes, né? Da possibilidade de subestabelecimento, que é um outro tema que a gente precisa aprofundar, mas imagino que isso vai ficar para a nossa próxima aula, falar sobre o subestabelecimento. Quero que vocês deem uma olhada lá nos artigos que eu coloquei na tela aqui para vocês, artigo 667 a 674, fala dos deveres do mandatário, e do 675 a 681, deveres do mandante, tá? Então, por gentileza, deem uma olhada, uma lida nesses artigos, porque eles são super importantes para vocês, tá? Enquanto não acaba, aqui eu já vou me despedir de vocês, porque a qualquer momento vai desligar nossa tela, tá, pessoal? Mas enquanto não acaba, tá aqui na tela de novo, quem não pegou, tá? Deveres do mandatário e deveres do mandante, para quem quiser anotar aí, tá? Eu vi que a Mariana ficou meio revoltada ali, Mariana, tá aí, tá? Mas enfim, vai ficar a aula gravada, depois vocês podem pegar, tá? Pegar e assistir de novo. Então, enquanto não encerra a nossa aula, eu acho que a gente tem aqui mais uns 3 minutinhos, eu vou continuar falando com vocês, tá? Se encerrar, não tem problema, a gente continua no nosso próximo encontro, estamos quase acabando. Mas lembrem-se, então, quero que vocês façam estudo desses artigos, tá? Que eu citei aqui nesse último slide. Pessoal, vamos então ao 667, que ele trata sobre deveres do mandatário, tá? Deveres do mandatário. Eu já faço a observação, quero que vocês anotem no caderno de vocês, que além desses artigos, eu gostaria que vocês lessem também o 665. 665 traz mais um dever do mandatário, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês essa observação.
Além desses deveres, há também alguns direitos do mandatário, né? Um deles que eu gostaria de destacar está no 664. O artigo 664 traz um direito do mandatário. E eu vou falar sobre ele agora, antes de falar dos deveres. 664 diz assim: o mandatário tem o direito de reter o objeto da operação que lhe foi cometida, quando baste para o pagamento de tudo que lhe foi devido em consequência do mandato. Gente, o mandato, lembra que ele poderia ser oneroso? Claro, né, o mandatário não está fazendo aquilo de graça, ele pode receber para estar representando o mandante, né? Quando ele não recebe o que lhe é devido, a lei diz que ele pode reter. Então, imagine que ele tem sob seu poder um dinheiro numa conta lá, por exemplo, ou um bem do mandante, e ele não recebe os seus honorários devidos aí, por exemplo, né? Ou o valor que foi estipulado no contrato de mandato. Ele pode reter esse bem do mandante, né? Para que ele até que ele receba a devida contraprestação pelo trabalho dele, tá? Então, um direito importante, são poucos artigos no Código Civil que estabelecem essa possibilidade de retenção, tá? Esse é um deles, para o mandatário, tá? E o 665, que traz uma obrigação do mandatário, ele diz assim: o mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócio, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Gente, essa frase, ela é tecnicamente cheia de informações. Ser mero gestor de um negócio, a gestão de um negócio, ele é previsto, é um outro tipo de contrato, né? Previsto lá a partir do artigo 861 do Código Civil. Então, depois vocês vejam lá o que significa ser mero gestor do negócio, né? Mas nessa situação, o terceiro que realizou um negócio com o mandatário, ele vai poder cobrar do mandatário por ter feito esse negócio jurídico em desconformidade, né, com a determinação do mandante. Então, olha só, o mandatário que excede os poderes do mandato. Então, quando o mandatário excedeu esses poderes, vai haver a possibilidade daquele terceiro cobrar qualquer diferença ou dano, mas não do mandante, porque o mandato estava em excesso ao que lhe foi conferido, aos poderes que foi conferido ao mandatário. Então, essa cobrança vai poder ser feita ao mandatário e não ao mandante, tá? Porque o mandatário, em regra, ele está dizendo ou agindo em nome do mandante. Então, se houvesse qualquer prejuízo, em regra, seria cobrado do mandante, não do mandatário. Mas como o mandatário agiu em excesso, essa cobrança vai ser feita direcionada para o mandatário e não o mandante. Entendem isso ou ficou complicado? Se vocês não entenderem, aí me avisem, certo? Depois, então, do 667 em diante, continuam essas obrigações do mandatário. Eu acho que agora já vai encerrar aqui o nosso tempo, então não vou continuar porque vai me interromper aqui bem no meio, tá, pessoal? Mas reforço a necessidade de vocês darem uma lida nesses artigos, eles são muito, muito importantes, costumam cair com frequência no exame de ordem, esses poderes e esses deveres do mandatário e do mandante, tá? Na aula que vem, muito embora a gente já vá começar um novo conteúdo, eu dou ainda uma retomada nesses artigos, pelo menos nos mais importantes, para que vocês possam sanar qualquer possível dúvida, tá? Pessoal, foi muito bom poder vê-los novamente, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas aí pelos entraves. Na próxima aula eu espero já estar craque nessa tecnologia, né? Depois avisem aqui se vocês gostaram dessa ferramenta. Eu gostei mais, acho bacana, né? Estou vendo aqui um positivo. Acho bacana a gente poder ver vocês e até poder falar, se vocês quiserem ter essa liberdade. Acho bem legal, bem mais próximo das nossas salas de aula, né? Um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus, muita saúde. Continuem firmes nos estudos aí, hein, pessoal? Continuem para ser bem produtivo esse período. E em breve, quem sabe, a gente se encontra pessoalmente, né?
Um abraço a todos, tá? Tchau, tchau, Adriane, Mariane, Adriano, Renata, Vitória, Beatriz, Gerson, Gabriele, Carlinho, Gustavo. Beijo a todos vocês. Até mais.